Enrico Fermi. Estou cansado de teorias. Um físico tem que experimentar a biografia. O início de uma grande aventura. Um estranho namoro de Enrico. Quando as férias acabaram, todos voltaram para Roma, inclusive Fermi, que havia concluído seu curso de matemática na Universidade de Florença. A turma continuou bem unida e muito ativa. Aos domingos organizavam piqueniques ao longos passeios pelos campos que rodeavam Roma. E durante essas execuções, Fermi se desdobrava na invenção de novas brincadeiras que deixavam Laura meio apática e Ana, sua irmã, completamente irritada. Esse seu amigo logaritmo, disse Ana à irmã certa vez. Não é uma pessoa séria. Henrique é ainda um molecão, um rapaz que não cresceu. Como conseguiu ser professor? Perguntava. Essa ideia de Ana, porém, não era compartilhada pelo senador Corbino, o influente homem político e científico siciliano. Havia entrevisto em Fermi possibilidades enormes, uma inteligência viva e brilhante, uma aptidão a encarar os problemas científicos de maneira nova e apaixonada, sem muitos academicismos, e era também teimoso. Quando tinha algo a resolver, Fermi perseguia seu objetivo com tenacidade, com a mesma dedicação e ferocidade que tributava a um acirrado jogo de futebol, onde continuava a teimar um gol que nunca conseguia. Com uma diferença, porém. Se não conseguia marcar o gol, sempre chegava à solução do problema científico enfrentado. Acho que minha inteligência vale mais do que minhas pernas, disse a Pessico. Certa vez, ainda bem que escolhi a carreira científica e não a de jogador profissional de futebol. Quais são seus propósitos, Henrico? Perguntou-lhe o amigo. Estamos já diplomados, mas ainda não conseguimos um bom emprego. Tenha paciência, ele respondeu. Corbino vai nos ajudar. Outro dia, o senador falou-me que propôs ao Ministério de Instrução Pública e Instituto uma cátedra de Física Teórica na Universidade de Roma e em outras universidades do país. Está aí a nossa oportunidade. Laura soube desse concurso pela boca do próprio Fermi. Isto é bom, comentou, e naturalmente você está certo de ganhar este concurso, não é verdade? Perguntava. Claro que sim, ele respondeu. Acho que entraria no concurso se não tivesse a certeza matemática de ser classificado primeiro. Perguntava. E Pessico? Pessico é ótimo, é um grande cérebro que respeito e admiro muito. Se eu não participasse do concurso, ele seria certamente o primeiro. Essa cátedra, Laura, já é minha, pode contar com isso. Você é sempre modesto, riu Laura. Por isso gosto de você. Suas maneiras são tão delicadas, amáveis. Estás brincando? Eu não estou, Laura. Eu sei o que posso fazer. Estou consciente do meu valor. Naturalmente você tem uma imagem de mim um tanto falsa. Uma imagem que não combina com a figura tradicional do professor. Mas eu posso ser um bom professor de física e também um bom jogador de futebol. Por que não? Que mal existe nisso? Perguntava. Porque todos exigem de um professor uma máscara de sisudez, uma máscara funérea. Triste, carrancuda, às vezes até malvada? Perguntava. Não é mais bonito viver a vida alegremente, juntando as satisfações intelectuais e científicas, as satisfações de uma boa e divertida brincadeira entre amigos? Perguntava. Isso foi num dia em que a turma estava passeando por Vilas Borges. A tarde era dourada e macia, as azinheiras do parque pareciam de fato, por causa do sol já abaixo. Pareciam de fogo por causa do sol já abaixo. Todos os pássaros do jardim cantavam como num coro de igreja. Eles estavam isolados, sentados num banquinho, apoiados a uma cerca de bucheiro. Quando conseguiu a cátedra de Física Teórica, disse depois Fermi, de repente. Sabe o que vou fazer? Perguntou. O que? Ela perguntou. Vou pedi-la em casamento. E ele riu. Não é uma boa ideia? Perguntava. Laura ficou vermelha e sem jeito. Acho que não, Henrico, respondeu, esboçando um sorrisinho. Eu recusaria, entende? Ela disse. Como pode responder não a um pedido que ainda não foi feito? Ele disse. Todo sério, sério. Eu farei esse pedido na hora certa, na hora propícia, na hora em que você for obrigado a dizer sim. Até lá, continuarei a sermos bons amigos. O que acha?
Ele perguntou. O Instituto de Via Panisperna. Fermi venceu o concurso para a cátedra de Roma, classificando-se em primeiro lugar. E como previsto, Enrico Persico classificou-se em segundo lugar, conseguindo a cátedra de Física Teórica da Universidade de Florença. Corbino, exultante pelo sucesso conseguido por seu protegido, começou então a pensar na formação de uma equipe de bons físicos, uma equipe jovem, entusiasmada, que deveria trabalhar diretamente sob sua supervisão no Instituto de Via Panisperna. Há tempo sonhava com isso e agora parecia ter chegado a hora, e Fermi seria o primeiro membro desse restrito clube científico. Nós faremos desse instituto um grande centro de ciência, disse o senador a Enrico. Formaremos uma equipe de pessoas dedicadas e geniais, escolhendo os seus integrantes um por um, com severidade e muito discernimento. A única coisa que contará para ser admitido nesse instituto será o valor intrínseco do candidato, sem nenhum favoritismo, sem nenhum nepotismo. Está de acordo para chefiar sob minha supervisão esse novo grupo? Perguntou. Fermi tocou o céu com o dedo. Excelência, disse, farei o possível para tornar realidade esse seu sonho, pois esse seu sonho é também meu. Imaginou reunindo esse instituto os maiores cérebros jovens da Itália, polos direta e diariamente em contato, integrando-os uns aos outros, explorando de maneira quase competitiva suas energias e seu valor. Perguntava. Corbino bateu com o punho fechado sobre a mesa, apertando os olhos brilhantes e descarregando um sorriso vivo e entusiasmado. Isso mesmo, meu caro Fermi, exclamou. Isso mesmo, você compreendeu perfeitamente o que quero, o que pretendo, o que sonho. Começaremos imediatamente amanhã, iniciaremos os primeiros contatos e faremos o esboço do nosso programa. No dia seguinte, porém, Fermi não compareceu. Um novo luto para Enrico. Foi no dia 6 de maio de 1927, um dia de primavera romana, uma festa para os olhos e para o coração. Enrico acordou cedo, esticou os braços e as pernas, bocejou preguiçosamente, saiu aos poucos do aturdimento da noite. Começou a encontrar a realidade de volta em si. Era uma bela realidade. Da janela do quarto entrava um sol já glorioso e quentinho. Os pássaros brigavam num minúsculo jardim atrás da casa, voando de um galho de macieira e um galho de pessegueiro. Um vendedor de verduras gritava pelas escadarias do bairro, pregando a insuperável qualidade de sua couve e de sua escarola. Ele desceu da cama, jogando antes uma perna e depois a outra, com muito sacrifício, e estava pronto a tomar seu costumeiro e tradicional banho gelado, quando Maria correu para ele, toda apavorada. Henrico gritou, batendo com um punho na porta do banheiro. O que aconteceu? Ele perguntou, enfiando novamente a calça do pijama. O papai, ela disse, o papai está passando mal. O ferroviário de fato estava esticado em sua cama, branco e pálido, como um lençol, e sua respiração era estranha, esquisita e natural. Pai, o que foi? Ele perguntou, sentando-se à beira da cama. O que o senhor está assistindo? Perguntava. O velho abriu um olho que parecia de vidro, olhou fixamente para o filho e murmurou alguma coisa que ele não entendeu. Então Henrique encostou o ouvido nos lábios do pai. Pode falar, diga o que está sentindo. Avise no ministério, balbuciou o velho, que vou faltar no serviço. E depois não disse mais nada. Não adiantou a chegada do médico. De uma hora para outra, o ferroviário cessou de respirar, assim como se tivesse decidido tirar uma soneca. Calmamente e com muito gosto. O reencontro com Racete. Novamente Henrique se submeteu ao tradicional costume do luto. Vestiu pela segunda vez seu terno preto, deixou crescer a barba por 3 dias. E por 3 dias ficou em casa tentando consolar a irmã. Depois, com o tempo, a irmã ficou consolada e ele fez a barba e decidiu voltar para a sua vida. Desceu alegremente as escadarias do morro de Cita Giardino Aniene. Respirou a primavera, tomou um bonde barulhento e foi até o Instituto da Via Panisperna. Lá teve uma surpresa. Durante sua ausência, o próprio Corbino a havia convidado para integrar a equipe. Franco Racete, o velho amigo da escola normal de Pisa. A alegria do reencontro foi recíproca e a companhia de Racete contribuiu para que ele se esquecesse ainda mais rapidamente do luto, para que voltasse novamente à velha vida, com muito entusiasmo e amor. O terceiro membro. Depois chegou outro membro. Era um homenzinho até um pouco mais baixo do que Fermi, de cara redonda e rosada, lábios grossos e carnudos, cabelos castanhos e ligeiramente caracolados.
Usava óculos espaçosos e redondos, que conferiam o seu aspecto um ar doce e delicado de pessoa que desliza pela vida com uma angélica e inocente visão do mundo. Esse é Edoardo Amaldi, apresentou Corbino a Fermi Rassetti, provém da faculdade de engenharia e esperamos que tenha herdado um pouco da capacidade do pai. O pai de Amaldi, de fato, era considerado um grande matemático, conhecido em todo o país e no exterior. Fermi Rassetti logo simpatizara com um jovem, tão educado e gentil. Ele é ótimo, Henrico, disse Rassetti ao amigo, além de um bom colega do instituto. Acho que ele serve sob medida para a nossa brincadeira nos domingos. Não viu como é bonzinho? Perguntou. Quem imita Greta Garbo? Pergunta. E assim foi. A velha turma de amigos, de fato, continuava a viver sua vida agitada e intensa de sempre. Ora se reunindo na casa do professor Castelnuovo, onde Gina se divertia a bancar a anfitriã. Ora na casa de Laura, as reuniões na casa dos irmãos Capon, porém era mais divertidas e descontraídas. Todos se sentiam à vontade. E Fermi, como sempre, era o factonton, o deus ex-machina da turma. O que faremos hoje? Perguntava Cornélia. Hoje imitaremos uma cena de um filme de Greta Garbo, ele dizia. Vai ser um estouro. E quem fará Greta Garbo? Perguntava Paula, a irmã menor de Laura. Ele olhava ao redor, apontava para Ana, que meio desligada ficava apenas apreciando a movimentação dos amigos. Será ela? Decretava Henrico. Ana tem um rosto perfeito, bastante trágico para interpretar a grande atriz. Vamos, Ana, demonstre a todos os seus dotes artísticos. Nunca, disse certa vez Ana, não farei isso por nenhuma coisa do mundo. Por que deveria gastar minhas energias em troca de vossas gozações? Perguntava. Isso está errado, insistiu Fermi. Todos nós temos uma obrigação a cumprir, que consiste em deixar os outros alegres e bem-humorados. Por que você recusa? Perguntava. Não há mole, exclamou Ana, que continuava a não gostar muito de Fermi. Por que não faz você aquela atriz chata e carrancuda? Perguntava. Eu não posso, ele disse sabiamente. Mas Eduardo pode, não pode? O pobre Amaldi, que somente há pouco tempo havia ingressado na turma, ficou vermelho, depois verde e quase desmaiou. Não brinque, Henrico, eu não sei fazer essas coisas, gaguejou. Mas todos acaçulados por Fermi começaram a bater palmas e a exigir essa sua representação. E aos poucos Amaldi foi obrigado e convencido. Laura arranjou um belo lenço que Rassetti e Cornélia amarraram em sua cabeça. Paula chegou com um batom vermelho. Sandro foi buscar uma manta que era da mãe. E o pobre filho do famoso matemático ficou bem no meio da sala, tentando imitar da melhor maneira possível o olhar fatal da atriz sueca. E sua voz rouca e apaixonada. Foi uma risada e tanto. A única que não riu foi Ana, que assistiu ao espetáculo com um ar enjoado estampado no belo rosto. Só quero saber uma coisa, disse depois a Henrico. Qual foi o prazer que você sentiu em deixar Amaldi tão ridículo? Perguntava. Como esse homem poderá ainda se portar com seriedade após ter pulado de batom e de lenço amarrado na cabeça, murmurando frases ridículas de amor? Perguntava. Você não sabe apreciar uma boa brincadeira, disse Fermi. E você não sabe que significa um bom gosto, retrucou Ana, que era a artista do grupo, pois estava aprendendo a pintar cachorrinhos, flores e paisagens. Por que não procura ficar um pouco mais adulto? Perguntava. O homem que ganhou no pulo da pulga na casa do professor Castelnuovo, porém Fermi limitava-se a inventar joguinhos suaves e menos vulgares. Um dos preferidos especialmente porque ele se saía sempre vencedor. Era aquele do pulo da pulga. Esse jogo consistia em colocar uma moeda sobre a mesa, depois apertando sua borda com a outra moeda, fazendo-la pular e recair ao contrário. Essas reuniões onde Gina servia biscoito, café e licores participavam, além da turma propriamente dita, também amigos do professor Castelnuovo, especialmente colegas e ex-alunos. Um dia, Fermi iniciou um joguinho tradicional, desafiando sucessivamente Túlio, Live, Civita, Persico, Rassetti e a própria Gina e também Laura. Ganhou de todos. Quem ainda está disposto a perder, gritou com empáfia, embolsando as moedinhas já ganhas. Eu, disse um dos hóspedes, ainda desconhecido a Fermi. Era um rapaz alto e de óculos, que até então havia apreciado o jogo quieto e calado. E quem é você? Perguntou Fermi. Emílio Segre.
Seu desafiante oficial, rebateu o outro. Naquela noite, Fermi perdeu pela primeira vez todas as moedas que tinha no bolso. Celso exclamou: você é muito bom, bom mesmo, o que você faz? Engenharia, respondeu Segre com um sorriso. E está errado, riu Fermi. Quem é tão bom no jogo do pulo da pulga deveria se dedicar à física. Por que não se converte a essa ciência? Perguntou. Falou por brincadeira, mas Segre, alguns dias depois, foi visitá-lo no Instituto de Via Panisperna. Os dois conversaram longamente e gostaram um do outro. Uma semana depois, Segre estava firmemente convencido que seu futuro não estava mais na engenharia, mas na física. Naquele instituto que consistia num velho casarão de 4 andares, esburacado de janelones e enobrecido por um belo jardim de palmeiras sarianas, Fermi apresentou a Corbino e também ao senador gostou do jovem, autorizando a ser o quarto membro daquele reduzido grupo de pesquisadores. Segre ficou muito contente com isso, mas no mesmo dia chamou Fermi de lado. Preciso falar uma coisa, disse. Você gosta desse instituto, não gosta? Claro que sim, rebateu Fermi perplexo. Se você pretende formar uma grande equipe, não é isso? Perguntava. Isso, disse Fermi. Então vou lhe dar um conselho. Precisamos convencer um meu amigo a ingressar nesse instituto. Precisamos interessá-lo à física, fazer com que ele se apaixone pelo trabalho que todos nós pretendemos realizar. E por quê? Perguntou Fermi. Sempre mais perplexo. O que ele tem de extraordinário? Perguntava. Ele é simplesmente excepcional, exclamou Segre. Ele é um gênio. No Instituto de Engenharia foi sempre o primeiro. O seu cérebro é uma máquina, algo que não existe fora do comum. É um siciliano de Catânia e seu nome é Ettore Majorana. Para mim é o maior matemático vivente e um dos maiores de todos os tempos. Não está exagerando? Perguntou Fermi. Não estou, disse Segre. Eu mesmo reconheço sua superioridade. Nunca consegui superá-lo nem igualá-lo. Seu único defeito consiste em seu gênio. Como ele é? Perguntou Fermi intrigado. É tímido, solitário por natureza, esquivo, incompreensível, diferente de todos e indiferente a todos e a tudo. Você verá o incrível Majorana. Ettore Majorana havia nascido em Catânia em 1906, demonstrando desde a infância uma capacidade matemática excepcional. Aos 5 anos de idade, sabia calcular mentalmente o combustível necessário a um navio para fazer uma determinada viagem. Aos 7 anos, havia ganhado o título de campeão provincial de xadrez, enfrentando e vencendo homens barbudos e posudos. Aos 9 anos, calculava mentalmente o resultado das extrações das raízes cúbicas, vencendo sempre o tio Quirino, docente de física da Universidade de Catânia, que não conseguia acompanhá-lo, embora municiando de lápis e papel. Quando Segre levou Majorana para o Instituto de Via Panisperna, Fermi deparou-se com um rapaz alto, de olhos tristes, cabelos bem divididos à esquerda, lábios grossos, negroides e queixo forte e alongado. Não tinha nada de extraordinário, pelo menos à primeira vista. Solicitado por Segre, começou a lhe falar das mais recentes teorias da física, completando sua gentil demonstração com exposição em uma tabela de valores calculados por ele e os outros durante um longo ciclo de estudos e de experiências. Majorana ficou calado, olhando os cálculos quase distraidamente. É um bom programa, disse depois. Amanhã voltarei para falar mais detalhadamente. Quando foi embora, Segre olhou para Fermi. O que achou dele, Enrico? Não sei, exclamou Fermi. Não disse uma palavra. Deixou-me falar sozinho todo o tempo. É um tipo esquisito. No dia seguinte, porém, Fermi ficou abismado. O siciliano chegou tranquilamente. Entrou na sala de Fermi de mãos enfiada nos bolsos deformados das calças, assinou um cumprimento com a cabeça, depois indicou a tabela de valores que Fermi lhe havia mostrado no dia anterior. Está certa, disse depois. Verifiquei ontem à noite. E logo em seguida tirou do bolso uma das folhas rabiscadas, cujo resultado era idêntico àquele encontrado por Fermi, Rassetti e Amaldi, após semanas de cálculos suados e cansativos. Ora, exclamou Fermi, e como você chegou a esse resultado? Simples, disse Majorana, e depois gentilmente mergulhou numa longa explicação do processo usado, que confundiu a Fermi e o deixou até sem jeito. Quando acabou aquela aula desligada e informal, apoiou-se na mesa da sala, acendeu o cigarro todo amarrotado e olhou tristemente pela janela. Acho que vou colaborar com vocês, disse a Fermi. Segre me convenceu do grande interesse da física e ontem gostei do ambiente. E é um bom ambiente, não é? Perguntou.
O Congresso Internacional volta. Foi assim que aos poucos o grupo de Via Panisperna começou a se tornar consistente. Fermi, Racete, Amaldi, Sagre e Majorana. Esse último, porém, continuou a viver uma vida singular, diferente da dos demais. Dificilmente acompanhava os amigos nas reuniões divertidas de fim de noite ou nos longos passeios dos domingos. Chegava ao instituto sempre sério e carrancudo, com um eterno olhar triste no rosto, nas mãos enfiado nos bolsos das calças. Pensei uma coisa, dizia aos outros, e tirava do bolso um pacotinho de cigarros, marcas Macedônia, todo amarrotado, mostrando aos outros. Sobre o maço de cigarro estavam rabiscadas fórmulas e equações que Fermi e Racete penavam para entender, e quando entendiam ficavam pasmados. Ettore, exclamava Fermi, mas isso é fenomenal. Que fenomenal nada, ele dizia. Coisas de criança, e como um gesto simples jogava um maço vazio na cesta de lixo. Nessa cesta, um dia jogou um maço de Macedônia amarrotado, sobre a qual havia transcrito uma teoria nova e revolucionária. Fermi, intrigado, foi buscar o maço vazio, deu uma olhada às equações e ficou furioso. Ettore, isso é incrível, gritou. Como se permite jogar fora uma coisa tão infantil, completou Majorana, com um sorriso triste. Escrevi agora mesmo, enquanto vinha do bonde para o instituto. E o que tem de extraordinário? Perguntava. Por que não escreve essa teoria como se deve, em belas folhas de papel e depois a publica? Perguntava. Porque não tenho vontade, resmungou o matemático siciliano. Se você gosta tanto, fique com ela. Assim, Fermi guardou o maço, todo rabiscado, numa gaveta, prometendo se convencer o amigo, um dia ou outro, a transformar aquelas equações num trabalho bem rígido e estonteante. Valia a pena. Aos poucos, porém, ele também se esqueceu daquele maço todo amarrotado. Naqueles dias, estava atarefado em convencer Racete, Amaldi e Segre a segui-lo até a cidade de Como, onde deveria ser realizado o Congresso Internacional. Volta. Não vou, esperneou Racete. Estou cansado de ver gente. Quero ficar uns dias de férias caçando borboletas lá pelos lados de Aquacetosa. Sou obrigado, por acaso, a participar desse congresso? Perguntava. Assim, os únicos que viajaram foram Fermi e Segre. Em Como estavam reunidos os maiores físicos da época, entre os quais Compton, Lorentz, Planck, Bohr, Marconi e a própria Madame Curie, já velhinha de cabelos brancos. Os dois amigos participaram de todos os trabalhos com muito interesse, sem dizer uma palavra, mas admirando e ouvindo aqueles grandes homens que dignificavam a ciência. Quem é aquele com cara de cachorro? Perguntou Sagre a Fermi. Aquele de cabelos caídos para frente, tão gorducho, baixinho? Perguntava. Aquele é Bohr, dizia Fermi. Quem é Bohr? Perguntava Sagre, ainda não muito por dentro do mundo da física. Aquele do átomo, dizia o amigo, e fale baixo, ou nos mandarão sair da sala. Não vê que Marconi está falando? Perguntava. O Vaticano devia panisperna as qualidades de uma pessoa. No final de 1927, Fermi, com algumas economias herdadas do pai e o expedito da universidade e um pouco de dinheiro que ganhava no Instituto de Física, decidiu comprar um carro. Vasculhou Roma inteira à procura do carro certo e perfeito, e finalmente sua escolha recaiu sobre um Bebe Peugeot incrivelmente amarela. Um amarelo estonteante entre a icterícia e a gema de um ovo, que machucava os olhos e davam até mal-estar. É com esse belo carro. No dia seguinte, convidou Lauro para um passeio. Foram até Ostia, a praia de Roma, e Fermi, durante todo o caminho, exibiu com perícia e inconsciência na direção do novo carro. Está vendo como subir na vida? Disse depois a Laura, enquanto tomava uma laranjada num barzinho da cidade praiana.
Agora tem um carro que é um estouro, um bom emprego na universidade, um trabalho que gosto e amo no Instituto de Física. O que está me falando? Laura não respondeu. O que está me faltando? Ele perguntou. Laura não respondeu. Uma esposa, então ele disse. Uma boa esposa. Ah, disse Laura. Sempre desejei uma boa esposa. Ele continuou, imperturbável e seráfico. Uma pessoa como se deve, atlética, alta, robusta, de origem camponesa, não muito religiosa e com os 4 avós vivos e saudáveis. Ah, disse Laura. Ela não era alta, nem atlética, nem robusta, não descendia de uma família de camponeses, era relativamente religiosa, frequentava a sinagoga todos os sábados. E 3 de seus avós já estavam há tempo mortos e sepultados. Não sou eu, pensou. Henrico mudou de ideia, não quer mais casar comigo. Ele bebeu sua laranjada até a última gota e depois suspirou. Mas é difícil encontrar uma esposa assim, não acha? Disse. Portanto, decidi pedir a mão de uma moça que nem é nem alta nem baixa, não muito forte e que sempre escorrega, quanto pretende esquiar. Uma moça que sempre viveu na cidade, que santifica os sábados, porque é uma judia muito religiosa e cujos avós morreram prematuramente, sem achar uma boa velhice. Então o que? Perguntou Laura. Meu sujeito, eu estou pedindo sua mão, boba. Chegou a hora do pedido formal. Quer casar comigo? E não diga não, porque por teimosia. Não estou disposto a iniciar uma longa batalha sentimental. Ela riu e foi assim que disse sim. As incríveis cuecas de Henrico. Ficaram noivos oficialmente no mês de fevereiro de 1928. Uma bela festa de noivado, uma mistura de tradições judaicas, católicas e ateias. Uma bela farra sob medida para a turma, que naquele dia se divertiu a valer. Gozaram ferme e organizaram algumas brincadeiras entre o perigoso e o mau gosto. Infernizaram a vida da família Capon. São diabos, exclamou o oficial da marinha, uma turma de diabos. Após o noivado, porém, Fermi e Laura acharam mais conveniente limitar sua participação nessas farras, para não perder o costume. Todavia, tomaram uma pequena turma dentro da turma maior, cujos membros eleitos foram Racete Segre, a mal de uma jovem estudante, Ginestra Giovanni, que naqueles dias trocavam olhares languidos com o angélico e rosado Eduardo. Aos domingos partiram todos na Peugeot Fermi na direção e Laura de Cócoras, encaixada entre a alavanca do câmbio e os joelhos de Ginestra, por sua vez satisfatoriamente apertada entre a amiga e a mal. De atrás, folientos e gozadores, Racete e Segre cantavam canções, frequentemente trocando as palavras e inventando novas rimas mais picantes e saborosas. Certa vez Laura foi convidada a uma festinha de parentes meio snobs. Vou fazer um vestido longo, disse a moça a Henrico. E você deverá ir de smoke. Oh não, ele protestou, é indispensável, Henrico. E ela insistiu, de vez em quando precisamos mostrar que somos também pessoas sérias e civilizadas. Foi assim que naquela noite ele chegou à casa de Laura com o seu Peugeot fantasticamente amarela. Apertado dentro de um smoke que lhe sufocava a respiração. Estou pronto, disse, vamos. Mas Laura não estava. Demorou mais de 1 hora aprumando-se toda, soltando o seu cabelo longo e macio, eliminando os pequenos defeitos do seu belo vestido longo e elegante, retocando os lábios e as sobrancelhas. E finalmente, quando desceram as escadas e ganharam a rua, pareciam 2 pessoas sérias e elegantíssimas. Henrico, aquela noite, até abriu a porta do carro, ajudando Laura a entrar. E depois sentou ao seu lado, girou a chave do motor e o motor roncou e suspirou. Gaguejou, tossiu, não pegou. Ora, disse ele, está frio. Era um março horrível, gelado e ventoso. Então ele desceu do carro, foi buscar a manivela do motorzinho de arranque. Sorriu orgulhoso e confiante para Laura, que também havia descido do carro. Enfiou a manivela no lugar adequado, abaixou-se rapidamente e deu uns giros com força e vontade. O motor fez miar e as calças de smoke abriram subitamente, docemente, com um barulho esquisito em seu traseiro. Gritou e riu Laura. Não foram para a festinha, voltaram para casa Capon,
onde Laura consertou com alfinetes as calças do Smoker, rindo sem parar. Ora, por que está rindo tanto assim? Ele perguntou. Nunca vi um Smoker rasgado? Perguntou. Não, ela disse. Não estou rindo do Smoker rasgado. Estou rindo porque nunca pensei que alguém pudesse usar cuecas brancas com listras vermelhas. O jogo das 2 liras. Um dia Laura convidou o ginestra Giovanni a visitar o Instituto de Física. Nunca havia estado lá. Naquele santuário onde os noivos diziam trabalhar acirradamente. Assim foram até a via Panisperna, subindo até um morrinho que naquele tempo separava essa rua da via Milão. Atravessaram o jardim admirando as palmeiras e a vasca dos peixes. Depois se dirigiram para a porta principal, onde foram recebidas por Lodovico Sanchi. Somos as noivas de Fermi e de Amaldi, disse Laura. Podemos entrar? Perguntou. Claro, riu Sanchi. Claro que sim. Acompanhou as 2 moças por um labirinto de corredores e depois apontou para uma porta escura e fechada. Lá estava a sala de Fermi, disse o porteiro factotum. Então estão todos lá dentro, brincando. E estavam brincando mesmo. Quando Laura e Ginestra abriram a porta, viram Fermi perto da janela, rindo gostosamente. Amaldi esticando numa cadeira, agitando os braços como um passarinho, e Rassete, que se equilibrava bem no meio da sala, sobre uma perna só. Gritavam para Segre que ele nunca seria capaz de fazer o que estava fazendo. Quando as 2 moças entraram, os 4 ficaram vermelhos e quietos de repente. Rassete abaixou a outra perna até o chão. Amaldi, levantando da cadeira, Fermi parou de rir e Segre, ao contrário, começou a rir. O que aconteceu? Perguntou Laura. O que estavam fazendo? Estávamos trabalhando, murmurou Fermi, meio sem jeito. Nós trabalhamos assim, de maneira diferente, entende? Como assim? Perguntou Ginestra, olhando severamente para Amaldi. É uma brincadeira científica, explicou Fermi, reencontrando subitamente sua presença de espírito. É o jogo das 2 liras. Nunca ouviu falar desse jogo? Não, balbuciou Ginestra. Nunca ouvi falar. Não quer jogar? Exclamou então Rassete. É fácil, é um jogo que consiste em perguntas e respostas. Um de nós faz uma pergunta, se você responde certo, ganha 1 lira. Se não responde ou responde errado, perde 1 lira. Se aquele que fez a pergunta dá uma solução errada ou não tem a solução, então deve pagar 2 liras. Não é um belo jogo? Perguntou. Não acho, disse Laura. É um jogo idiota, porque ainda não experimentou, insistiu Fermi. Mas Ginestra gostou. Não gostou? Vamos, Amaldi. Faça uma pergunta à sua noiva. Isso mesmo, disse Amaldi. Vou lhe fazer uma pergunta fácil. Uma pergunta tão simples que não vai nem ter graça. Escute bem, você sabe que o ponto de ebulição do óleo é mais elevado que o ponto de fusão do estanho? Como é então que podemos fritar alguma coisa numa frigideira feita de estanho? Perguntou. Você me paga 1 lira se eu responder certo? Disse Ginestra. Claro que sim, riu Amaldi. 1 bela lira todinha de prata, muito bem. Diz então Ginestra. Quem disse que o óleo ferve na frigideira? Pergunta. O óleo apenas fica quente. O que ferve é a água contida nas substâncias que você coloca dentro da frigideira. Respondi certo? Respondeu, disse Fermi. Respondeu certo. Eduardo, pague a ela 1 lira. O duelo entre Fermi e Majorana. Essas brincadeiras no ambiente do instituto, porém, eram esporádicas, servindo apenas para aliviar a tensão quando o grupo estava cansado e esgotado de tanto pesquisar. Normalmente todos ficavam completamente tomados por problemas enfrentados, auxiliando-se mutuamente, colaborando de maneira integral no projeto em andamento. Quando os trabalhos chegavam a um ponto morto, então Fermi ficava passeando pelo laboratório como uma alma aflita, irritado e nervoso. Depois se dirigia para um grande quadro negro que estava na parede e lá começava a rabiscar, discutindo com os outros as possíveis soluções.
Está errado, Henrico, dizia Racete. Não pode ser o que você afirma. E por que não? Ele insistia. Acompanhe meu raciocínio. Aos poucos, porém, ninguém mais se chamou pelo nome no laboratório. Um dia, por brincadeira, decidiram inventar um apelido para cada um, conforme o gênio, sua maneira de trabalhar, sua mentalidade. Assim, Fermi virou o Papa, o chefe incontestável do grupo, aquele que dificilmente era discutido. Racete foi chamado de Cardeal Vigário, o homem que, na ausência do Papa, assumia esse lugar. Segre, por seu gênio irracível, foi apelidado de Basílico. Amalde de franciscano, Pésico, que, embora afastado, colaborava com a turma de maneira dedicada, entregando-se a uma eficiente obra de proselitismo no ambiente científico de Turim, onde lecionava de propaganda fide, e o Majorana de grande inquisitor. Majorana de fato continuava a ser o grande inquisitor do grupo, o único diante do qual ele, até o próprio Fermi, ficava inseguro e com um certo ar de inferioridade. O siciliano chegava de vez em quando ao instituto, sempre com as mãos nos bolsos das calças, com um ar distraído e triste, um olhar morto e apático. Ainda bem que chegou, Ettore, dizia então Fermi, suspirando de alívio e levantando os olhos dos seus papéis. Poupe meu tempo e minhas energias. O que é o logaritmo de 1538? Perguntava. Majorana respondia imediatamente, como se lhe tivesse perguntado que dia tinha nascido ou se fora estava chovendo. Ettore, dizia então Racete. Qual é a raiz quadrada de 243 por 578 ao cubo? Perguntava. O siciliano teve a resposta imediatamente, sempre meio desligado e frio. Por quê? Perguntava depois. Por que vocês querem saber disso? Perguntava. E quando o Fermi explicava do que se tratava, ele sacudia a cabeça. Não é assim, sentenciava. Vocês estão no caminho errado. Por que não fazem desta maneira? E ficava explicando à turma o que era mais simples e certo, deixando todos abismados com a sua nova e original maneira de encarar o problema. Majorana era o gênio, o excepcional, o único. Pecado que não levava nada a sério, disse Fermi certa vez a Laura. Esse camarada é o cérebro mais espantoso de todos quantos conhecia, é uma exceção da natureza, mas tudo na natureza é compensado e é equilibrado. Respondeu-lhe sabiamente Laura. Não adianta vocês incitarem Ettore a fazer isso ou aquilo. Ele nasceu assim, não quer nem glória nem fama, não quer nada de nada. Ele tem uma visão da vida completamente diferente. Parece que até está com medo de viver, de entrar em contato com as outras pessoas. Certa vez, por brincadeira, Fermi e Majorana fizeram uma aposta. Quem encontraria primeiro a solução de um complicado problema? Fermi podia usar lápis, régua de cálculo e papel. Majorana usaria apenas seu cérebro, sem nenhum outro auxílio. Racete preparou e bolou o problema difícil, e na hora indicada deu aos dois. Majorana ficou encostado numa vidraça na janela, com as mãos nos bolsos das calças e um sorriso triste nos lábios. Fermi sentou em sua mesa, começando imediatamente a rabiscar seu papel e consultar sua régua de cálculo, a fazer contas e mais contas. 7 minutos depois, Fermi levantou os olhos dos papéis, lançou um grito de vitória, achei e disse. Majorana então esboçou uma risadinha. Sabe o que você achou? Disse. Perguntou. Achou exatamente o resultado de 23.473.821.75, não é isso? Perguntou. Fermi deu uma olhada ao resultado dos seus cálculos, ficou vermelho, então, embaraçado, acenou um embaraçado sim com a cabeça. Isso mesmo, confirmou. Por Deus, como é que você consegue fazer esse cálculo? Perguntou. Enrico Fermi, biografia. Estou cansado de teorias. Um físico tem que experimentar.